Que a paz do Senhor esteja convosco neste exato momento. Que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o de Isaac, de Abraão, coloque as mãos poderosas sobre o alto da sua cabeça e que você possa receber bênçãos sem medidas do nosso Deus. Quero levar uma palavra neste momento às pessoas que um dia estiveram na presença de Deus. Há uma grande diferença de pessoas que um dia estiveram de dentro de uma igreja, saíram, com aquele que é considerado filho pródigo. A pessoa, quando ela sai da igreja, muitos desses saíram da igreja por algum motivo torpe, por exemplo, não alcançaram um objetivo financeiro, não conquistaram um sonho realizado, de repente não conseguiram curas, não conseguiram isso nem aquilo. Aquelas coisas materiais que muitas igrejas têm trazido na proporção a esse tipo de pessoas. E aí eles vão lá, dão de cara com o muro, né? Batem a cara no muro, simplesmente saem da igreja. Mas são pessoas que não tiveram vínculo com o Senhor Jesus. Eram pessoas que simplesmente estavam indo atrás da bênção, mas não estavam indo atrás do abençoador. E o abençoador é o Senhor Jesus. Então eram pessoas que estavam sendo levadas a fazer provas com Deus, levadas as pessoas a fazerem desafios com Deus, de dar sua casa, seu carro, seu sacrifício financeiro, tudo em prol de trocas, né? Barganha com Deus. Então essas pessoas, elas não têm vínculo com o Senhor Jesus, entendeu? Então aí, por algum motivo, por não conseguir esses feitos que é oferecido por alguns desses pastores, então eles simplesmente saem da igreja, são desviados da igreja, são membros desviados da igreja, mas não são pessoas que saíram da vida de Jesus. Diferença de um filho pródigo. O filho pródigo é aquele filho que ele esteve ligado junto com o pai. O filho pródigo é aquele que estava ali, se cuidando da sua vida, junto com o pai. Ele tinha vínculo com o pai. As bênçãos eram junto com o pai. Então o filho pródigo de hoje é totalmente diferente daquele que se desviou de uma igreja, de uma placa da igreja. Até porque se você chegar e perguntar para uma pessoa que saiu da igreja, ele vai falar mal da igreja, ele vai xingar até a igreja. Aí, porventura, ele vai xingar até as demais igrejas, achando que as outras são iguais uma da outra. E aí ele volta para onde ele não tinha saído, na verdade, né? Continua nas drogas, nas bebidas, continua na prostituição, continua cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas. Mas ele não tem aquela saudade de que um filho pródigo tem do pai. Ele só lembra do momento, esse que saiu da igreja, ele só lembra do momento de reuniões, né? De algumas pessoas que ele conheceu ali e tudo mais, né? Mas o filho pródigo não. O filho pródigo, ele lembra da casa do pai. O filho pródigo, ele lembra do pai. O filho pródigo, ele lembra quando ele era feliz antes de sair da casa do pai. Esse filho pródigo é justamente as pessoas que um dia estiveram na presença de Deus, iam na igreja, né? Iam lá fazer suas orações, né? Davam suas ofertas, entregavam até seus dízimos também. Porém, eles faziam a mais por ter o conhecimento do Senhor Jesus. Essas pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, eles passaram a ter o conhecimento do Senhor Jesus. Existe sim, no nosso meio,
criaturas de Deus e filhos de Deus. Todo aquele que é criatura de Deus é aquela pessoa que nunca entregou uma vida para Jesus, mesmo estando dentro de uma igreja. Até possivelmente pode ser um obreiro, um pastor, né? Por ser levantado não por espírito, mas por uma amizade qualquer, mas não tem vínculo com o Senhor Jesus. Então ele no terceiro tempo, passa o primeiro, no segundo, mas no terceiro tempo ele consegue sair fora. Agora, o filho pródigo não. O filho pródigo, ele conheceu o Senhor Jesus. Ele entregou a vida para Jesus. Então ele sabia a quem ele jogou a sua vida nas mãos. Ele sabia a quem ele se entregou. E esse filho pródigo hoje já não está no nosso meio. Já não está no seu meio. Então por isso que essa mensagem, ela é totalmente direcionada a se você conhece pessoas assim, né, faça a sua parte. Compartilhe esse vídeo. Você que conhece pessoas que um dia estiveram dentro de uma igreja, era um ex-pastor, ex-obreiro, evangelista, aqueles que um dia estiveram dentro de um grupo jovem, saiu fora, né? Pessoas que um dia saía para evangelizar, né, no ganho de almas, saiu com alegria, enfrentava sol, enfrentava chuva. Pessoas que um dia estiveram no nosso meio e por algum motivo, por alguma razão, eles acabaram abandonando até o Pai. Saíram da igreja? Sim, mas infelizmente muitos desses saíram também da presença de Deus. Aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu fui um filho pródigo, então hoje eu posso chegar a dizer abertamente qual é a diferença de um filho pródigo com um desviado de igreja. Eu já fui um filho pródigo. Por que eu posso dizer que eu já fui um filho pródigo? Porque a marca da nossa vida, que se chama saudade. E às vezes a saudade não é uma saudade de um fulano, de um cicrano, é a saudade daquilo que você fazia, que você gostava. Quando você ia na igreja, você congregava com os irmãos, você sorria com os irmãos, você fazia o almoço ali dentro da igreja, estavam todos os irmãos ali fazendo almoço, né? Às vezes se reunia até para lavar a igreja, vamos se reunir todo mundo para lavar a igreja, todo mundo ia lá, brincava também, jogava água nos outros, a gente brincava, dava sorrisos e tudo mais. Chegava no momento da reunião, a gente estava ali para atender o povo. Nos momentos mais tensos, quando via pessoas com problemas tensos, a gente estava ali para ajudar, saía para evangelizar todo mundo junto, saía para o ganho de almas. Então, eu posso dizer isso daí, porque eu já fui um filho pródigo por um dia eu estar na obra de Deus. Eu, quando era obreiro da igreja onde eu congregava na época, eu tinha um grupo jovem, eu liderava um grupo jovem. Quando eu assumi o grupo jovem, eu assumi o grupo jovem com 3 jovens. Quando eu entreguei o grupo jovem para assumir o pré-adolescente, eu entreguei com 60 jovens. Então quer dizer que foram trabalhos que Deus estava me usando ali. Tanto eu como a minha esposa na época. Então nós fazíamos um trabalho abençoado. Nós trabalhávamos com o povo, nós trabalhávamos com as pessoas. Nós também trabalhávamos com os jovens. Mas por algum motivo, por algum erro, por outros assuntos que ocorreu comigo na igreja, me fez com que eu saísse da igreja e ao mesmo tempo me aborrecesse com Deus e abandonasse a Deus. Eu fazia 2 núcleos, inclusive foi tirado o núcleo de mim, foi tirado o grupo jovem, ao mesmo tempo foi tirado o pré-adolescente, foi tirado o meu uniforme, né? É um outro motivo que eu não gostaria de expor esse motivo, não nesse vídeo, né? Eu posso fazer outro vídeo lá, mas só para você entender o porquê do filho pródigo. Desculpa. Então aí o motivo, né, foi a minha saí da igreja e ao mesmo tempo abandonei a Deus. Eu não quis mais saber, me aborreci com Deus. Eu poderia ter pensado, eu poderia ter saído da igreja, da placa da igreja, mas continuado com o Senhor Jesus. Mas não, simplesmente abri mão de tudo.
E foi o que aconteceu com o filho pródigo, relatado na Bíblia, que é mais ou menos assim. Em Lucas, no capítulo 15, no versículo 11 em diante, diz bem assim: E disse um certo homem, ele tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então o filho resolveu, chamou o pai no canto, né? E falou: ó, pai, me dá a parte da fazenda, vamos repartir os bens aí, o que me pertence, né? Que eu tô saindo, tô indo embora, tô saindo de casa, né? Aí, obviamente aqui já está dizendo que o pai repartiu. Você vê que o pai aqui, ele já está mostrando que ele até respeitou a decisão do filho. Foi que um dia, como eu e muitos de nós fizemos, né? E muitos de vocês, que é pastor, ex-obreiros, evangelista, que é direcionada para você isso daí, e um amigo seu pode estar assistindo, você vai receber por esse seu amigo, porque ele te conhece também. Então Deus respeitou essa decisão, foi como eu fiz. Eu peguei o meu uniforme, botei lá atrás, fui no fundo da minha casa, joguei álcool, queimei, começou a pegar fogo no meu uniforme, olhei para o céu e falei: Senhor, a partir de hoje eu entrego a minha unção que o Senhor me emprestou. Só que agora eu tô fora, abandonei tudo. Em outras palavras desse filho pródigo: Pai, eu tô indo embora, eu quero construir o meu mundo, a sabedoria que eu adquiri do Senhor, a sabedoria que eu adquiri do Senhor, a aprendizagem que eu adquiri do Senhor, eu tô levando comigo e vou construir o meu mundo. Assim foi feito com esse filho pródigo. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então você vê que aqui a pessoa, quando se tornou o filho pródigo, boa noite, Daniel. Comecei agora. Então se vê aqui que essa pessoa, para se tornar o filho pródigo, não foi de um dia para outro, não foi no momento, não foi naquela hora. Ele já havia levando isso daí no coração, ele já havia alimentando isso. E é por isso que muitos filhos pródigos hoje das igrejas têm sido assim. E provavelmente foi o que aconteceu comigo despercebido, quando passou despercebido. Provavelmente eu já via alimentando isso daí, de querer sair fora, construir o meu mundo, porque eu já estava vendo que não era bem assim as coisas que eu queria que fosse. E muitos filhos pródigos estão assim. Resolveram construir o seu próprio mundo. Saíram da presença de Deus, não quiseram mais saber de Deus. Possivelmente abandonaram a igreja, abandonaram a placa da igreja, mas também eles abandonaram a Deus. Eles faziam parte da ceia do Senhor, eles faziam parte do corpo do Senhor. Só que o que aconteceu? Eles abandonaram tudo isso daí. E foi o que eles fizeram, foi o que esse filho pródigo fez. Então você viu que aqui, nós já estávamos falando aqui, você viu que foi algo assim já alimentado no coração. Então não foi de um dia para o outro, não foi assim do nada, né? Então foi algo assim já alimentando de dias até. Provavelmente esse filho pródigo já estava pensando: para onde será que eu vou? O que eu vou fazer com o dinheiro, né? E você sabe que se a gente não cuidar, o nosso coração é enganoso. Então às vezes o coração começa a alimentar vários tipos de esperança, te abrir os olhos para um mundo que não é verdade. Por exemplo, quem aqui na adolescência já não pensou em fugir de casa? Eu já fugi de casa, certo? Também já fugi de casa. Só que na minha época tinha o juizado de menores, né? Tanto é que o juizado de menores me pegou, né? Deram umas na minha sola do meu pé na época, porque fiquei uma semana sem andar praticamente, né? Porque antigamente tinha o juizado de menores. Mas quem aí já não pensou em fugir de casa, sair de casa? Eu vou resolver, eu vou fazer a minha vida.
Quem aí já não falou mesmo para os seus próprios pais, mães e tal, ó, tô indo embora, eu tô indo para outra cidade, lá eu vou arrumar um emprego, lá eu vou construir a minha vida. Então esse filho pródigo, ele fez isso, falou pro pai dele, o pai dele simplesmente respeitou. Assim Deus, a partir do momento que você virou as costas para Deus, resolveu construir o seu mundo e não quiser mais fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da morada do Senhor Jesus, ele simplesmente respeitou. Entristeceu o coração dele? Obviamente, com certeza, o coração do nosso Deus ficou entristecido. Como de qualquer pai, eu tenho 2 filhos, um mais velho tem 13 anos. Amanhã depois ele pode resolver falar: pai, eu tô indo embora, vou construir meu mundo, não quero mais ficar aqui. Eu vou respeitar a decisão dele. Só que, claro, a gente vai ficar entristecido. Todo mundo fica entristecido. Todo pai vai ficar entristecido com a saída do filho ou da filha. E ainda mais a gente sabendo que o mundo do jeito que está hoje, as coisas do que está acontecendo hoje, se não tiver um suporte, um aprendizado, não vai conseguir sobreviver. Não é igual do nosso tempo. Eu estou com 42 anos. Então não é igual do nosso tempo. Hoje as coisas estão piores, as coisas estão piorando cada vez mais. Então vou dar continuidade aqui. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então o filho pródigo, provavelmente ele saiu da cidade onde ele morava junto com o pai, foi para uma outra cidade. Então a sua caminhada foi longa, né? E você vê que antigamente aqui, se a gente contar no antigamente, não existia telefone, não existia celular, não existia nada, né? E para alguém levar uma mensagem até uma outra pessoa, levava dias para chegar até lá, né? Então quando esse filho pródigo gastou tudo que tinha, gastou com bebida, com mulher, gastou tudo as suas heranças, tudo aquilo que ele pediu para o pai repartir, ele moeu tudo. Na linguagem de hoje, moeu, gastou mesmo, tudo. E nesse momento, nessa mesma cidade, você vê aqui nessa passagem, que já começou a ter crise. Já começou a dar crise, fome, já não tinha mais sustento, já não tinha mais o que fazer. Assim, é também o filho pródigo que um dia esteve na presença de Deus. Ele saiu da presença de Deus, resolveu construir o mundo dele. Só que chegou o momento da crise. E qual é o momento da crise desse filho pródigo? O espiritual. Aquele discernimento que ele tinha quando estava na presença de Deus, ele perde. Aquela coragem, aquela audácia que ele tinha na presença de Deus, ele perdeu. Aquela sabedoria que ele tinha na presença de Deus, ele perdeu. Então aquela herança divina, o Espírito Santo, que já estava habitado nele, também perdeu. Então começa uma crise na vida do filho pródigo. Uma crise na vida dessa pessoa que abandonou o Senhor Jesus. E aí a Bíblia diz assim ainda mais ainda. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, né? Então você vê que o filho pródigo aqui estava já numa crise que estava, né? Ele foi procurar emprego. E aí acabou encontrando aí deixa eu dar uma ajeitada aqui. Ele acabou aí encontrando um emprego, né? Foi aí apacentar os porcos, né? Caiu aí numa fazenda para apacentar os porcos. Assim também é o filho pródigo da presença de Deus. Aí ele perde a sabedoria, ele perde o discernimento, ele perde o Espírito Santo, ele não tem mais direção de mais nada. Acaba indo em outros lugares. Lugares que vai te dar prazer, lugares que vai te manter, querer te manter vivo, lugar que vai te sustentar. Porque a pessoa já perdeu o sustento do Espírito Santo, já perdeu o sustento da palavra, já perdeu o sustento da vida de Deus.
Porque Deus nos sustenta, meu amigo, minha amiga. Deus, ele sustenta, principalmente aquele que está na presença dele. Deus nos sustenta. E nesse momento, esse filho pródigo, ele perdeu o sustento. Ele não sabia mais o que fazer. Então o que ele foi fazer espiritualmente falando? Ele foi apacentar o quê? Os porcos, espiritualmente falando, aqui, na direção do Espírito Santo, são essas coisas mundanas. Então ele continuou pecando, ele continuou voltando às suas práticas. No meu caso, eu voltei às drogas. Eu, quando fui, antes de conhecer o Senhor Jesus, eu estava no caminho. O caminho da bruxaria, do satanismo, o caminho do ocultismo. Saí fora. Quando eu saí de novo, abandonei o Senhor Jesus, eu já não fui para esse caminho. Então eu resolvi ir para um outro caminho de criar o meu próprio mundo. Então eu não voltei aonde o Senhor Jesus tinha me tirado. Mas eu voltei sim para as drogas. Isso eu voltei. E é o que tem acontecido com muitos. Muitos voltaram à bebida, muitos voltaram a cheirar cocaína, muitos voltaram a fumar maconha, muitos voltaram a fumar seu cigarro. Começaram a fazer aquelas práticas que um dia faziam lá atrás. Então eles foram apacentar esses tipos de porcos aqui. E ainda a Bíblia diz mais assim: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aqui deu para ver que esse filho pródigo, ele foi apacentar os porcos, mas ele estava doido para comer a comida do porco, porque ninguém dava comida para ele, ninguém ajudava ele em nada. Em outras palavras, trazendo para o lado espiritual, é óbvio de dizer que todo aquele que se tornou filho de Deus, saiu, se torna um filho pródigo, ele acaba sendo escravizado pelo mundo e sendo escravizado pelas pessoas do mundo até. Aí daí chega um momento que acaba tudo. Ele cai no desemprego, acaba o dinheiro, acaba tudo. Aí ele passa a desejar tudo aquilo que ele vê. Só que naquele momento, desse filho pródigo, espiritualmente falando, são os amigos que um dia, naquele momento que você abandonou Deus, naquele momento que ele resolveu a construir o seu mundo, ele conheceu muitos amigos. Quantos ex-obreiros, ex-pastores, quantos ex-evangelistas, muitos de vocês conheceram novas pessoas, ou foram atrás dos amigos antigos, e ali você estava ali, numa troca, paga gasolina, vamos para festa, paga isso, vamos para lá, churrascada, né? Bebidas, drogas. Você também estava ajudando, você também estava contribuindo. Só que você, como filho pródigo, chegou o momento que acabou. Você caiu em crise, você não tem mais dinheiro para nada. Acabou o teu dinheiro, ficou desempregado até porque você perde o emprego também, mas não porque Deus tira o emprego, não, é porque Deus te deu uma sabedoria para você manter aquele emprego, e sem essa sabedoria você acaba fazendo burrada até. Você acha que está certo, mas acaba fazendo burrada e chega a perder emprego. E é o que aconteceu com esse filho pródigo. Então ele desejava comer aquelas comidas dos porcos. Assim é o filho pródigo de hoje que está afastado de Deus. Ele deseja comer aquela comida dos porcos que ele já estava comendo. Só que não chamavam ele para mais nada. Não chamavam ele para churrasco. Não chamavam ele para curtir o flashback mais. Não chamava ele para rodadas de cerveja mais. Não chamava ele nem para fumar um baseado. Não chamava ele mais. Simplesmente viraram as costas para ele e esqueceram ele. Então você vê que esse filho pródigo, espiritualmente falando, perdeu o amor do pai, abandonou o Senhor Jesus, perdeu o amor dele, a misericórdia dele, a compaixão dele, foi viver no mundo, foi construir o seu próprio mundo,
numa caminhada, até num primeiro, segundo tempo, foi indo muito bem, maravilhosamente bem. Chegou o momento da crise, o momento de perda, não teve o sustento dessa perda e acabou perdendo até os amigos. Quer dizer, ficou sozinho, sem Deus, sem amigo e sem ninguém. É esse filho pródigo que a gente está encontrando por aí, que provavelmente está ouvindo também essa transmissão. E caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Em outras palavras, quantos trabalhadores estão lá na presença do meu Deus, se renovando, buscando a presença dEle, se alimentando do Espírito Santo, se alimentando da palavra dEle, e eu estou aqui morrendo de fome. Bateu a saudade no filho pródigo. Não bateu o remorso. Não bateu o passado. Bateu a saudade. E quantos você que deve estar com saudade disso daí? Você que é ex-obreiro, você que é ex-pastor, você que um dia esteve num grupo de jovens, você que um dia esteve num grupo de evangelização, você está com saudade sim. Se você sente saudade, é para você. Se você sente saudade, você é o filho pródigo. Quem não sente saudade das coisas que fazia lá atrás com o Senhor Jesus, lá atrás com Deus, quando aprendeu a ter o primeiro amor, simplesmente foi um desviado da igreja. O desviado da igreja não tem saudade de nada não. Ele tem saudade sim, dos cultos, dos amiguinhos que conheceu ali na reunião e tudo mais. Mas não é aquela saudade de apertar o coração como o filho pródigo tem. O filho pródigo, quando ele sente saudade, o coração dele aperta. Ele pode estar chapado, ele pode estar bêbado, ele pode estar com maconha na cabeça. Mas ele, quando cai naquele canto, ele começa a lembrar: a essa hora eu estava fazendo tal coisa na igreja. A essa hora eu estava dobrando o joelho, orando pelo povo, orando pelas pessoas, e não estaria fumando maconha ou me drogando, fazendo coisa parecida. A saudade aperta no filho pródigo. Então esse é o filho pródigo. É esse que o Senhor Jesus simplesmente deixou ir. Respeitou, como eu falei no início, respeitou até a decisão dessa pessoa. E Jesus, ele respeita a decisão de qualquer pessoa, meu amigo. Ele não obriga ninguém para a salvação. Como ele não é obrigado a salvar todo mundo, então ele também não obriga ninguém a lutar pela sua salvação. Ele mostra o caminho. Quem decide a seguir o caminho é você. Quem decide se você quer ir para o céu ou para o inferno é você. Quem vai assinar a sua sentença de morte é você. Quem vai assinar a sua sentença de vida eterna é você. Certo? Então veja que Deus, igualzinho como o Pai, simplesmente repartiu o bem entre o Filho e deu a parte dele e ele foi. Simplesmente ele respeitou. Não fez escândalo, não chorou, não brigou, não faz isso, nem conselhos deu. Não, tudo bem, eu vou respeitar a sua decisão. Vai. Vai em paz. Aí, dando a continuidade no capítulo 19, ele fala assim: levanta-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Você vê que o filho pródigo, ele se arrependeu aqui. Ele botou a mão na cabeça. E agora? O que eu faço? Os trabalhadores do meu pai estão comendo melhor do que eu, trabalhadores ainda. Você vê que ele nem citou o irmão dele, ele citou abaixo, ele já citou direto o trabalhador, nem falou do irmão dele: ó, meu irmão está melhor do que eu, a minha irmã está melhor do que eu. Não, ele simplesmente citou o trabalhador, que o trabalhador estava comendo melhor do que ele, se vestindo melhor do que ele, aliás, não estava passando frio nem fome. E quantos eis vocês que um dia estiveram na igreja, estão assim, ó,
estão desse jeito. Aí você fala, eu vou voltar, eu quero voltar, mas você não consegue voltar. E ainda de mais assim ainda. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhes ao pescoço e o beijou. Se você agora, que um dia esteve na presença de Deus e se afastou da presença de Deus, se você se levantar agora nesse exato momento e fazer como esse filho pródigo disse, levanta-me-ei, e irei até o meu pai, e vou pedir perdão e dizer-lhes, Pai, perdoa, pequei contra ti e contra o céu. Veja o arrependimento. E se você fazer isso, saiba que esse mesmo Deus dessa citação bíblica, dessa história do filho pródigo aqui no capítulo do Lucas, que é uma parábola do Senhor Jesus, saiba que esse aqui é o Deus que está te querendo te recolher novamente. Ele está esperando por você. Esse pai do filho pródigo estava esperando ele, meu amigo. Você acha que esse pai, ele não ficou preocupado? Você acha que ele estava dormindo tranquilo? Não estava dormindo tranquilo. Você acha que ele não mandava mensageiros, pelo menos ir até onde ele estava, só para ele saber como que está o seu filho dele? Às vezes Jesus nos usa outras pessoas até, para a gente lembrar das coisas que a gente fazia lá atrás. Às vezes até Deus usa um incrédulo, um ímpio, simplesmente para lembrar você de algo que você fazia lá atrás. Às vezes você vê alguma coisa, até num filme, que está assistindo um filme lá, de repente aparece uma cena e você, puxa, essa cena é quase igual parecido que aconteceu comigo lá atrás, quando estava na presença de Deus. Significa que Deus é como ele tivesse assim, mandando alguém para dar uma olhada em você, para dar uma vigiada em você, para chegar e dizer, ó, ele está passando por isso, assado. Você acha que o pai aqui já não sabia? Ó, seu filho, ele vendeu tudo. Seu filho está na lama, caiu na miséria. Ele foi num lugar lá que caiu em crise. Você acha que o pai não estava preocupado? A maioria dos pais, de tanta preocupação, resolve sair da casa e ir buscar o filho. Mas esse pai não fez isso. Sabe por quê? Porque o coração do pai não é enganoso. Ele sabe que se o filho padecer, ele sabe que ele vai retornar. E quando ele retornar, vai ter maior festa no céu, como está descrito aqui na Bíblia. Veja só, é muito bacana essa passagem do filho pródigo, pessoal. Você deveria ler com cuidado na sua casa com relação ao filho pródigo. Eu faço até questão, ó, você pode até ver, tá aí no status, o livro, que é o Lucas capítulo 15, você lá em versículo 11 em diante. Já tá lá o título, a parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo. E o filho lhe disse, né? Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Em outras palavras, você que um dia esteve na luz de Deus, Deus tirou você de criatura e transformou como filho de Deus. Aí você chega na presença de Deus, se humilha e fala, Senhor, eu não sou digno nem de ser chamado filho. E olha o que esse pai fez para esse filho pródigo e o que Deus pode fazer para você. E não é diferente nenhum. Mas o pai disse aos seus servos, em outras palavras, Deus disse aos anjos de todo o céu, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo e ponde-lhe um anel na mão, sandálias nos pés.
como Deus fala a todos os anjos. Reveste o meu filho agora, reveste ele, coloca uma aliança no dedo dele, um anel no dedo dele. O anel significa uma nova aliança com Deus. E Deus está com esse anel e Ele quer colocar esse anel no seu dedo. Anel de reconstituição, anel de uma nova aliança, de uma nova vida. E esse pai fez para o seu filho com a maior alegria. Inclusive, eu até pulei uma parte aqui, me perdoa. Eu até pulei uma parte aqui que estava passando na minha cabeça e acabei pulando aqui. Você vê que é o Espírito Santo, que é algo muito bacana, essa parte aqui da passagem que eu pulei. É lá no versículo 20. Já não sou digno, né? Aqui ele estava falando. E levantando-se foi para o seu pai. Então você vê que ele tomou uma atitude e foi direto ao pai. Ele se levantou e tomou atitude. Abandonou aquelas coisas e foi lá atrás do pai dele. Quando ainda estava longe, veja só, quando ele ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Você vê que o pai já viu de longe o filho dele vindo. Já imaginou agora? Deus está lá te olhando, esperando o momento para você se levantar e chegar até Ele. Veja só o que Deus pode fazer para você, porque Ele fez para mim. Ele fez isso comigo. Por isso que eu estou passando para você um pouco da experiência, porque Ele fez isso comigo. E correndo, lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. Você vê que quando o filho estava andando, voltando, tudo arrebentado, quebrado, desgostado da vida, desanimado, cansado, perdido, aflito até. O pai não ficou esperando ele chegar, muito pelo contrário, o pai foi de encontro. O pai foi correndo. E quando o pai deu de frente com o filho, ele já abraçou, não perguntou, falou mais nada. Não foi aquele pai que chegou e disse: viu, eu falei que você ia bater a cara, viu, eu falei que você ia se ferrar, viu, eu falei que ia acontecer isso, acontecer aquilo, você não me deu atenção, aí ó como é que tá. Não, esse pai não falou nada, ele simplesmente abraçou o filho e beijou. Olha, eu até imagino aquele abraço apertado que ele deu. E quando você resolve a dar o seu primeiro passo, meu camarada, Deus, Ele vai em sua direção. Daí você não vai precisar chegar tudo até Ele, porque Ele já vai estar na sua direção. Ele vai chegar, Ele vai correr em sua direção, Ele vai te abraçar, Ele vai te beijar. Esse Deus é esse Pai do filho pródigo, que é você. Que é você, por algum momento abandonou. Abandonasse a igreja, abandonasse a placa da igreja, fosse para uma outra. Assim eu pensava comigo, mas não abandonasse a Deus. Mas no fim da história, a gente acaba abandonando tudo. Em outras palavras, a gente chutou o pau da barraca e não quis saber de mais nada. E mesmo assim, veja só a continuidade. Mas o pai disse, já li ali. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vestir-lhe e pôr-lhe um anel na mão das sandálias dos pés. E trazei-me um bezerro e matá-lo-ei. E comamos e nos alegramos-nos. Veja que foi feita uma festa aqui. Você vê que o pai ficou tão feliz, tão alegre, que ele mandou, acho que os trabalhadores, para tudo, vamos parar de trabalhar, ninguém faz mais nada. Mata um bezerro lá, vamos fazer uma festa porque o meu filho chegou, meu filho voltou. Assim é Deus, meu amigo. Você não imagina a festa que Deus faz no céu quando você volta para Ele. Há uma alegria enorme, você sente no seu coração, você sente dentro de você que está tendo uma alegria no céu. E você ainda faz lembrar até o próprio Senhor Jesus. Pensa só, o Espírito Santo ainda me fez lembrar disso daí,
que a gente voltando, quando o filho pródigo volta para Deus, você vê que até o próprio Senhor Jesus, ele se lembra do sofrimento que ele teve por você e por mim lá na cruz do Calvário. Que ele morreu por você, que ele morreu por mim, que ele morreu por nós. E aí ele vê aquela situação, quando ele lembra daquele sofrimento e vê que o seu filho retornou para ele, aí ele fala: eu sofri, eu levei porrada, me xingaram, cuspiram na minha cara, arrancaram a minha barba, cravaram uma coroa de espinho na minha cabeça, macetaram a minha cabeça até, os meus ossos quase saíram fora de dentro do meu corpo, mas por esse sim, vale a pena, porque ele retornou, e pode ter certeza, meu amigo, o sangue que verteu na cruz já perdoa o teu pecado, já perdoa a sua corrupção, já perdoa tudo. Quando você se entregar novamente, o próprio Espírito Santo vai testificar o perdão de Deus para você. Experimenta. Um dia que você esteve de dentro de uma igreja, de algum grupo, que pregou até e se desviou, faça como esse filho pródigo. Se levanta. Levanta. O mundo te abandonou, os teus amigos te abandonou. Levanta. Volte para Deus, que eu garanto para você que você não vai dar uma milha, Deus já vai vir correndo até você, porque Ele é Pai, é compaixão, é misericordioso, Ele é amor. E olha só, trazer o bezerro cevado e alegria, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Você vê que o pai falava aqui, o meu filho estava morto. Mas esse morto aqui que o pai estava falando aqui na Bíblia, não é morto do enterrado, não. Morto é porque ele acabou com tudo que ele tinha, as heranças que ele recebeu, a parte dele que recebeu, ele acabou com tudo. Não é assim? Quando a gente fica sem dinheiro, sem nada, a gente fala que a gente tá morto. Tô morto. Só falta enterrar. Era ele. Só que ele voltando reviveu. Por que reviveu? Por que ele reviveu? Porque ele viu que ali o Pai poderia sustentar ele novamente. E ali ele revive porque ele viu um sustento, o amor, a compaixão do Pai. Assim é Deus. Deus, Ele sabe que você se afastou. Ele sabe qual é o seu problema. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe que você está bebendo. Ele sabe que você está usando droga, que você está mentindo. Ele sabe que você voltou tudo aquelas coisas erradas. Ele sabe que você está morto espiritualmente. Morto espiritualmente. Perdeu o Espírito Santo, perdeu a essência, você está morto espiritualmente. Em outras palavras, você está sendo igual ao zumbi. Todo filho pródigo, um dia está na presença de Deus. Já assistiu aquele Resident Evil? O Resident Evil não tem aqueles zumbis? Só que tem gente por trás daqueles zumbis que controla os zumbis, não é? Que é o outro ser humano querendo acabar com o outro ser humano usando o zumbi. Você entendeu essa? É a mesma coisa do filho pródigo. Você acaba se tornando um zumbi. Que o outro ser humano vai querer te controlar. Porque você está morto espiritualmente. Não tem como você se escapar. Não há mais sabedoria. É que nem a história de Sansão. Quando Sansão revelou a força dele para Dalila, ela o traiu. Chegaram lá, pegaram e dormindo e cortaram o cabelo dele. Ele perdeu a força. Ali ele se sentiu abandonado por Deus. Então não tinha mais o que fazer. Ele perdeu toda a força. Não tinha como ele se escapar.
Porque o problema de Sansão era mulherengo. O negócio dele era mulher. A história de Sansão, você vê mesmo a história dele, ele foi um tremendo mulherengo. Entendeu? Por isso que ele perdeu a força, por isso que ele foi escravizado, por isso que arrancaram até os olhos dele. Só que Sansão reviveu. Por quê? Porque ele fez que nesse filho pródigo fez. Vou me levantar, vou até o meu pai e vou dizer: Pai, perdoa-me, pequei contra ti e contra os céus. Assim foi com Sansão. A força dele reviveu e você já conhece a história. Mesmo morrendo ali, ele acabou com todos os inimigos dele. Estavam todo mundo ali. Sansão poderia viver, só que cabe a mim, né? A nós. Você já estava cego mesmo, então para quem viver? Se a sua força voltou, é porque o Espírito Santo te recebeu. É porque Deus te recebeu. E se a força do Sansão voltou, é porque o Espírito Santo desceu sobre Sansão. Deus o acolheu novamente. E fez grande obra naquele momento. Assim é com o filho pródigo. Ele reviveu, retornou à vida, voltou para a casa do pai, vai comer do bom e do melhor de novo, vai se vestir novamente. Não vai passar frio, não vai passar fome, não vai mais ficar no relento no tempo, nem vai querer comer e desejar comer a comida dos porcos. Para que agora, né? Veja que a passagem aqui no início foi um pouco triste e está chegando uma reta final de alegria. E o seu filho mais velho, aí teve um problema com o mais velho, estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Então ele viu, né? Ele, já viu de longe. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Você vê que o irmão até ficou bravo com ele. Ficou bravo com a volta do filho pródigo, porque estava tendo uma festa por causa desse piá. E mesmo você voltando, mesmo você retornando, sempre vai ter um que não vai se alegrar com a sua volta. Sempre vai ter um irmão da fé que não vai se alegrar com a sua volta. Ele vai ficar indignado. Por que ele vai ficar? Porque enquanto ele estava ali, não tinha nada para ele. Mas você retornou, teve festa. É a reclamação dele aqui, quer ver? Ó? Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Você vê que ele queria, nem isso ele recebia. Aí vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro e o cevado. Ele já estava criticando. Você não fez nada para mim, não fez isso, não fez aquilo, nem chamava meus amigos, nada. Agora esse daí gastou dinheiro com prostitutas, com as meretrizes, acabou com o dinheiro, fez o que quis. E agora o Senhor recebe ele com alegria e com festa. Esse pode ser até Satanás querendo chegar e falar: que isso, Deus? O fulano virou as costas para você, ele gastou tudo que tinha, suas energias, a sua saúde. Ele voltou para as drogas, ele voltou para a bebida, voltou para a cachaça, ele voltou a mentir, ele voltou a fazer as coisas erradas. E agora simplesmente assim retornou. E você quer fazer festa no céu? Veja só, para concluir. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas.
Você vê que lá ele já tá falando, o pai falando para esse filho mais velho: filho, você sempre esteve comigo. Você sempre comeu do bom do melhor, se vestiu do bom do melhor. Você ainda tem as suas riquezas. Foi repartido, em outras palavras. Olha a diferença, ele já gastou tudo, ele veio zerado. Ele veio moído. Você não, você ainda tem. Você tem ainda a tua riqueza, você tá com a tua herança lá. A tua parte está guardada, você guardou, você permaneceu ali. Você ficou junto comigo. Em outras palavras, no espiritual, né? Em outras palavras, no espiritual, é o que eu posso chegar a dizer bem assim, ó. Ele disse, né? Filho, tu sempre estava comigo e todas as minhas coisas são tuas. Aí Deus olha para Satanás e fala: você, como ele fez com Jó, há de rodear a terra e observaste o meu filho Jó. Você, Satanás, há de rodear a terra e tem observado o meu filho, que era o pródigo, que é o pródigo neste momento. Você arrancou tudo que ele tinha, tá tudo nas tuas mãos. Você colocou coisas ali para ele e ele gastou, desfrutou. Você foi o mercante dele, você foi a prostituição dele, você foi a cerveja dele, você foi a ruína dele, e você tomou, tá tudo nas tuas mãos. E ainda mais, mas era justo. Você vê que já está dizendo aqui na Bíblia aqui: mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Que maravilha, né, pessoal? Olha, muito maravilha mesmo. Mas era justo, alegramo-nos e regozijamo-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Deus está te chamando de volta. Vocês, ex-obreiro, ex-pastor, e eu não vou falar de quais igrejas, não vou citar nome de igreja, de qualquer igreja, seja onde que você estava, um dia você se desviou, você abandonou a fé, você fez igualzinho esse filho pródigo, resolveu construir o seu mundo. Você falou: pai, eu vou embora, quero levar minha vida e construir o meu mundo. Você falou isso para Deus. Você que era pastor, você falou para Deus: quero viver minha vida, construir o meu mundo, viver o meu futuro e ser feliz. Você falou isso. No Espírito você falou. Você que era obreiro, você que era evangelista, você que esteve de dentro do grupo jovem, lembra-te. Lembra-te da casa do Pai. Lembra da onde que Ele tirou pela primeira vez, da onde Ele tirou você. De repente você, quando entrou na igreja, teve o conhecimento da palavra, teve o conhecimento do evangelho. Lembra-te da onde que Ele te tirou. Lembra-te dos irmãos que estavam do seu lado, dos irmãos da fé. Quando você saía para evangelizar, ganhar almas. Quando vocês se reuniam e faziam as suas orações em cima de um caderno, quando as pessoas colocavam nomes ali, as pessoas escrevem nome naquele caderno, na confiança de que você estaria orando por elas e você estava orando. Quantas madrugadas, meu irmão, minha amiga, quantas madrugadas você levantava de madrugada e orava por essas pessoas. Você orava por as pessoas que você nem conhecia, que nem você sabia quem é, sem saber qual é o histórico da pessoa, mas mesmo assim você dobrava os joelhos e apresentava aqueles nomes para Deus. Quantos jejuns você fez?
Você deixou de jejuar por você, você deixou de jejuar pela sua família para jejuar por um outro tipo de causa, no ganho de almas. Jejuava por pessoas que você nem sabia quem era, jejuava por pessoas que você nem sabia qual é o histórico dessas pessoas, mas você jejuava. Montes, até no montes você já subia. Você subiu montes. Quantos desafios em orações foi feito ali com as potestades demoníacas da cidade? Quantas pessoas chegaram até você chorando amargamente, implorando ajuda, não sabiam o que fazer, com vontade de cometer suicídio, de se matar, destruir até a própria vida, acabar também com a família. E você estava ali, acolhendo aquela pessoa. Mesmo sendo ex-pastor, mesmo sendo ex-obreiro, você é evangelista. Saía evangelizar, batia de palma a palma nas casas, dedicava seu domingo e às vezes levava até xingo. Não quero saber de crente, não sei o quê. Até cachorro você levava corridão de cachorro. Ou quando você ia colocar um convite da sua igreja no portão, parece que tinha um cachorro que era até usado por Satanás, que ele conseguia dar um jeito de pular naquele portão, nem de você conseguir colocar o folhetinho ali numa grade grudadinha ali do portão. Você desceu favelas, você falou com traficantes, você falou com bandido. Um dia você fez parte de um projeto da igreja de dentro de um presídio. Um dia você entrou dentro do presídio e falou com o preso, com o presidiário. Um dia você entrou de dentro de uma instituição, falou com gente drogados ali. E por uma bobeira, por alguma razão, você se aborreceu com o líder e ao mesmo tempo se aborreceu com Deus e resolveu construir o seu mundo. Deus está te chamando novamente. Essa transmissão é especialmente para você, porque Deus está te chamando novamente. Deus, ele está ali, preparado, está com o anel na mão dele, pronto para colocar esse anel no seu dedo. Prontinho, só para fazer uma nova aliança com ele. Saia desse mundo. Abra mão dessas porcarias desse mundo, desses alimentos desses porcos. Abre mão disso daí. Volta para Jesus. E sabe por quê que eu estou fazendo essa transmissão? Para mim chegar com outro tipo de palavra e dizer para você o seguinte: Deus, ele está entristecido com muitas coisas que estão acontecendo em muitas igrejas por aí. A palavra dele tem sido deturpada demais. O ganho de almas, ultimamente, virou ganho de riquezas. Antigamente nós levávamos as pessoas a se preocupar com a salvação. Antigamente a gente levava as pessoas a se converterem, né? A gente falava para as pessoas, a gente ensinava a luz da Bíblia, a gente sentava com a pessoa do lado, fazia visita. Hoje, o que está acontecendo? Estão levando as pessoas a fazer barganha com Deus. Então eles não estão falando mais de salvação, não estão falando mais de redenção, não estão falando mais da expiação da cruz. E aí, Deus me coloca na minha cabeça, alimenta o meu coração para me fazer uma palavra dessa, chamar os ex-pastores, ex-obreiros, ex-evangelistas. Eu vou falar ex, tudo ex. Numa pregação do filho pródigo, então é para você, que é o filho pródigo, porque o filho pródigo é todo aquele que um dia teve uma experiência com Deus, seja na obra, seja de dentro mesmo da igreja, que fez parte de algum grupo, né? Que pregava também nos núcleos, fazia também núcleos, fazia
fazia visita nos hospitais, fazia visita nas casas dos idosos, fazia um monte de coisa, dava sopa para mendigo e tudo mais, né? Então é para você esta palavra. Por que que Deus quer que você volte? Ele quer te reconstruir, meu amigo, minha amiga. Ele quer que você volte para o Evangelho. Ele sabe que você conhece o Evangelho. Ele sabe que no seu coração o Evangelho pode ser muito mais puro agora do que está tendo nesse exato momento. Ele quer te usar para arrancar as outras pessoas que estão cegos. E você já está com experiência suficiente para isso. A experiência de um dia que você esteve dentro, com a experiência agora do que você está no mundo, nesse deserto. Assim como eu, você, nós fomos o Moisés da vida. Nós caminhamos no deserto para saber todas as saídas, para conhecer o deserto, para nós saber que tipo de bicho que anda no deserto, para amanhã ou depois conduzir o povo ao lugar certo. E Deus está fazendo isso comigo, Ele fez isso comigo e está fazendo. No início, quando eu voltei para Jesus, eu não queria saber de obra, não. Eu não estava nem aí. O meu negócio era só entrega de vida com Deus, viver com Ele, viver a minha vida com Deus, abandonar o mundo e somente na igreja congregar e pronto, está resolvido. Eu ia viver, a minha vida é só assim, de igreja, casa, trabalho e igreja e pronto. Estava mais que resolvida a minha vida. Não ia me preocupar com mais nada. Só que não era bem isso que Deus queria de mim. Ele queria mais. Ele quer mais de mim. Ele quer mais de você. E Ele está te chamando. Volte. Não precisa voltar para a mesma igreja onde você estava. Eu não estou chamando você para voltar da igreja onde você estava. Tem outras portas abertas aí. A casa do Pai aqui, e espiritualmente falando, para você é a salvação. É você voltar a buscar a tua salvação, redenção, o amor, voltar ao primeiro amor. Lembre-te de onde você tem caído, para você voltar a esse primeiro amor. E Deus está falando isso para você. Volte ao primeiro amor. Volte para minha casa, que é a salvação, vida eterna. Assim como eu te usei no passado como pastor, eu quero te usar de novo. Porque o Evangelho vai ser puro, plantado no seu coração. Eu tenho algo novo para te mostrar, é isso que Deus está falando. Um ex-obreiro. Eu tenho algo novo para te mostrar. O Evangelho de verdade para mostrar. Precisamos resgatar o Evangelho. Precisamos sair ao mundo, pregar o Evangelho de verdade. Falar de Jesus mesmo. Levar as pessoas a se arrepender de seus pecados. Mostrar para eles que o dia está próximo. Que Jesus está voltando. E você sabe muito bem disso, filho pródigo. Você sabe, eu estou falando com você porque você sabe. Você chora. Não vem dizer que você não chora porque você chora. Você não chora na frente da tua esposa ou do teu marido. Você não chora na frente do seu amigo, não. Mas você chora quando você sente uma solidão, uma tristeza no seu coração. Você sente, e todas as lágrimas que você chora sempre tem uma lembrança de que um dia eu estava na igreja e estava indo bem. Todas essas lágrimas levam justamente a esse único lugar. Um dia eu estive na obra, estava legal. Vai no banheiro, vai tomar banho, sente aquela saudade, fecha os olhos e começa a sair lágrima. E você lembra justamente do sorriso do irmão, do sorriso da irmã de dentro da igreja. Até sonho você já teve. E se você está sentindo isso, é porque Deus está te chamando. Deus está te chamando. Reconstrua a vida. Reconstrua a sua vida. Recupere a sua vida. Eu oro a Deus, Senhor, Senhor. Eu tenho orado a Deus mesmo. Falei, Senhor,
para resgatar o evangelho hoje, para fazer mesmo, pregar mesmo a pura palavra de Deus mesmo, a pura, o evangelho puro, a essência do evangelho puro, vai ter que chamar os ex-pastores, vai ter que chamar os ex-obreiros, aqueles que um dia tiveram no altar, pregaram a palavra do Senhor. Porque esses, quando retornares, eles não vão retornar para aquelas práticas erradas, muito pelo contrário. O próprio Espírito Santo vai implantar o evangelho puro. Vai mostrar, por causa da experiência que você está tendo. As experiências que você está tendo nesse mundo, agora é o momento de você abrir mão disso daí, voltar para Jesus e expor as suas experiências. Um dia eu estive dentro, saí, retornei, porque as coisas não eram bem assim. Você já caminhou demais nesse deserto, filho pródigo. Você já caminhou demais nesse deserto. Chega de rodear o deserto. Você já sabe que tipo de escorpião está nesse deserto. Você já sabe que tipo de cobra existe nesse deserto. Você sabe as temperaturas que há nesse deserto. Então Deus está chamando você de novo. Por isso que eu falo e repito, eu não estou chamando você para voltar para a igreja onde você estava. Eu estou chamando você para voltar para os braços do Pai. Se você ficou com raiva, por causa da igreja, não precise voltar para Deus naquela igreja um dia onde você saiu. Vai em outra. Mas antes de você ir para uma igreja, a melhor coisa, sabe qual é? E você pode fazer isso hoje, num canto, dobrar os seus joelhos, falar com Deus, como esse filho pródigo que eu falei aqui para você. Vou me levantar, vou à casa do meu pai, e vou dizer a ele: Pai, pequei contra ti e contra os céus. Se você dobrar o seu joelho, se arrepender dos seus pecados, querer voltar mesmo para Jesus, abandonar esse mundo, pode ter certeza, que nem eu disse, você não vai andar uma milha não, porque o próprio Deus vai sair correndo em sua direção, como esse pai fez com o filho. E ainda vai te dar um abraço e ainda vai te beijar. E ainda vai ordenar os anjos para fazer festa no céu. E a sua vida vai ser outra. Eu não estou falando financeiro. Não estou falando de bens materiais. O problema hoje é que quando a gente fala que a sua vida vai mudar, o pessoal já pensa em financeiro. Algo material, não. Estou falando espiritual. Você vai dormir bem, entendeu? Você vai ter mais amor à sua vida. Você vai sorrir melhor. Entendeu? Você não vai ter mais raiva, ódio, não tem nada. As coisas mudam, teu pensamento muda, os teus olhos mudam. Você vê a essência do evangelho de dentro de você. O próprio Espírito Santo vai conduzir você. A sua vida vai ser totalmente diferente. Gente vai contra, vai ter de monte. Muitos vão te criticar, vão te xingar, vão ir contra. Mas o importante é que você está onde? Nos braços do Pai. A diferença do filho pródigo é que ele reconhece que Deus é o próprio Pai. Então veja, por isso que aí você vai nascer novamente. Você vai nascer de novo, vai sair de criatura para ser filho de Deus. Assim como você sabe, assim como eu vou falar para você, e você sabe muito bem. Você que pregou a palavra de Deus, conhece a Bíblia, você sabe muito bem. Nem todo mundo é filho de Deus. Nem todo mundo. Filho de Deus, e você sabe muito bem, é aquele que entrega a vida para Ele, é aquele que segue os passos dEle, é aquele que obedece a palavra dEle, é aquele que faz todas as vontades dEle, é aquele que sofre pelo Evangelho, é aquele que pega a cruz e carrega a cruz junto com o Senhor Jesus, que anda nos passos do Senhor Jesus, que nasce da água e do Espírito, que se torna filho de Deus, cristão de verdade. Agora aquele que fala assim, todo mundo é filho de Deus,
mas continua no pecado, fumando, bebendo, praticando adultério, cometendo falcaturas, mentindo, fumando, fazendo todas as barbaridades. Aliás, aproveitando o mundo, não é filho de Deus. É simplesmente criaturas de Deus. Criaturas de Deus. Você vê que o filho pródigo, ele falou: pai, eu nem sou digno de ser chamado filho, teu filho. Em outras palavras, é como se chegar a dizer a Deus: Senhor, eu nem sou digno de ser chamado de filho. Eu sou apenas uma criatura. Criatura das mais piores espécies da face da terra. Eu sou uma criatura abominável até. Nojenta até. Pior do que aquela comida lá dos porcos. É isso que eu sou. É esse tipo de criatura que eu sou. Porque o meu pecado me afasta do Senhor. O meu pecado machuca o seu coração, entristece o Senhor. Aí Deus, pela misericórdia dele, pela compaixão dele, ele vai lá, perdoa você, lava você novamente com o sangue do Cristo Senhor Jesus, e aí você passa novamente a ter uma vida com ele. Aí, meu amigo, aí você fala: esse estava morto. Aí Deus vai falar: e hoje revive, meu filho voltou. Já imaginou que bonito, que bacana? Lá no céu, Deus mandar os anjos fazer festa só porque uma pessoa voltou para ele. No meio de multidões de pessoas, uma pessoa resolve voltar, um filho pró resolve voltar. Aí Deus manda parar tudo só para fazer uma festa por uma pessoa só. Aí ele fala, ele não fala essa criatura voltou, ele fala: o meu filho voltou. Ex-pastor, ex-obreiro, evangelista, volte para o Senhor Jesus. Volte para que nós possamos depois se unir e recuperar o evangelho que está perdido aí. Existem poucas igrejas que estão com o evangelho puro, pouquíssimas agora. Hoje, dá para você escolher a dedo as igrejas que praticam heresias, teologia de prosperidade e barganha. Hoje, não se vê uma igreja que tem a essência da palavra. Tá difícil. Tá difícil. E precisamos resgatar isso. Só que esse resgate é para você. É para você. Para você voltar para Jesus. Se é precisar para levantar uma igreja, nós levantamos uma outra igreja. Levantamos outra igreja, colocamos placa até da igreja. Já que todo mundo gosta de criticar as placas das igrejas. Colocamos. Só que nós vamos pregar o evangelho dos apóstolos lá de trás. Deus quer que você volte, Ele quer que eu volte, para que nós seja comido pelos leões por causa do nome do Senhor Jesus. Para que nós seja perseguido pelos demônios do anticristo por causa do nome do Senhor Jesus. Para que as pessoas venham nos odiar por causa do nome do Senhor Jesus. Para que o mundo nos odeie por causa do nome do Senhor Jesus. Por causa do evangelho. Lembra que você foi odiado? Lembra que alguém do seu trabalho tentou puxar o teu tapete só porque você fazia parte de alguma coisa com Deus? Lembra? Seu amiguinho da escola, né? Do trabalho, seu vizinho, até alguém da sua família estava te detestando só porque você ia na igreja, só porque você dedicava um domingo para ir na igreja. Às vezes você nem ia em festa, nem em churrasco de ninguém, mas você estava lá evangelizando, ganhando almas, enquanto ele estava comendo, né? Bebendo. E eles te criticaram. Lembra disso? Aí quando chegava a noite, na hora de dormir, como que nós fazia? Você lembra? Nós dobrava o joelho, entregava a vida para Deus, né? A gente
agradecia ele sempre, mas quando a gente colocava o travesseiro, a cabeça no travesseiro, parece que a gente dormia feito uma criança. Uma criança. Deus, Ele quer que você encerre com esta palavra na sua vida. Combati o bom combate e guardei a minha fé. Esse vai ser um dia, esse vai ser um dos versículos que quando chegar o dia da minha morte, que eu vou pedir para colocar. Combati o bom combate, guardei a fé. Por quê? Porque eu fui até o fim da minha vida com o Senhor. Me jogaram nas covas dos leões, mas não desisti. Me pregaram de ponta cabeça numa cruz, mas não desisti. Tentaram puxar meu tapete, falaram mal de mim, tentaram me esfaquear, tentaram me dar tiro, tentaram fazer um monte de coisa. Mas eu não abri mão do meu Senhor Jesus e muito menos do Evangelho de Deus. O mundo precisa ser salvo. Deus não está mais contando com esses pastores que estão fazendo barganha. Deus não está mais contando com esse tipo de pessoas não, pessoal. Pode ter certeza disso, eu estou falando com a minha maior sinceridade. Deus não está contando mais com eles. Ninguém chega mais no portão de uma casa, ninguém chega mais para um mendigo, ninguém chega mais para uma pessoa e fala de salvação, Jesus está vindo, se converta, entrega sua vida para Deus, Deus vai perdoar seus pecados, abre mão disso daí, abre mão disso daí. Não, eles não estão mais fazendo isso. Eles estão falando, você quer casar? Vai na minha igreja. Você quer ter um emprego? Vai na minha igreja. Você quer isso? Vai na minha igreja. Aí chega lá, ainda leva a pessoa ainda fazer barganha. Dá aí 50, 100, 200, 300 reais. Não, não é isso. Deus não está contando mais com eles não, pessoal. Eles têm nome? Tem. Eles têm nome? Tem. São nomes grandes? São. Tem templos grandes? Tem templos grandes sim. Mas Deus não está contando mais com eles não. Não está mais contando com eles. Aí ele fala: ex-obreiro, ex-pastores, evangelistas, você que era do grupo jovem, volta ao primeiro amor, que eu vou colocar sobre vós o Espírito Santo e você vai receber poder. E qual é o poder que nós recebemos de Deus? Que você sabe muito bem, que é a mesma obra que o Senhor Jesus falou que é para nós fazer e muito mais ainda. Quer colocar a mão na cabeça dos enfermos, curar, pregar o Evangelho, ressuscitar os mortos. Para quem não entende, ressuscitar os mortos é isso daí. Não é o morto do túmulo lá não. O ressuscitar o morto é aquele que a pessoa já está morta em si, não tem prazer para mais nada na vida. Ele quer que você ore de novo, quer que você continue fazendo aquelas orações, continue fazendo o que você fazia antigamente. É isso que Deus quer. Então faz isso. Que essa mensagem chegue ao seu coração e que você possa também compartilhar esse vídeo para chegar a essas pessoas. Gerdau, e se eu não sou um filho pródigo? Eu nunca fiz parte de uma obra da igreja, nunca fiz nada. Eu estive dentro de uma igreja e saí fora. Como que fica a minha situação? Simples. Simples. Volte para uma igreja, entregue a sua vida para Deus e passa a conhecer o Senhor Jesus. O mundo todo fala de Deus. O mundo fala de Jesus, mas poucos conhecem Ele de fato e de verdade. Gerdau, e qual igreja que eu posso? E qual que é a igreja mais certa? A igreja certa é aquela que prega a palavra de Deus. Essa é a igreja certa. Mas a igreja somos nós? Sim. A igreja somos nós. Só que você tem que congregar para ser a igreja. E para você ser igreja, você tem que abandonar o pecado, abandonar as coisas do mundo, certo?
Em outras palavras, na linguagem do mundo, você tem que ser caretão pro mundo. Essa é a verdade. Você tem que ser caretão pro mundo, crentão pro mundo. É isso que o mundo vai te enxergar, para você se tornar uma igreja de verdade. E claro, congregar faz parte. A gente tem que congregar. Agora você, que é ex-obreiro, ex-pastor, ex-evangelista, ex do grupo jovem, Deus está te chamando para voltar à prática da primeira obra, à prática do primeiro amor, e você retornar da onde você abandonou. No ganho de almas. Deus quer contar com você no ganho de almas. E eu estou aqui fazendo essa transmissão ao vivo. Faz tempo já estou fazendo isso. E esse é um trabalho que eu estou começando a fazer. Quem sabe futuramente eu consiga um espaço melhor para dedicar somente a isso aí, ao Evangelho. Tá? Qualquer dúvida, você pode me chamar. Gerdau, eu sou de Campo Largo, eu quero ir na igreja onde você vai. Então eu posso falar para você qual a igreja onde eu vou, onde eu estou indo congregar. Possivelmente já vou me tornar membro, certo? Estou vendo uma oportunidade de eu vou retornar à obra de Deus nessa igreja. Que é o próprio Espírito, na verdade o próprio Espírito Santo me chamou. É algo que aconteceu do nada. Então eu estou falando para você que aconteceu do nada, por quê? Porque deu para mim perceber que é do Espírito Santo. E olha que eu já congreguei em várias igrejas aqui em Campo Largo. Eu posso dizer qual a igreja que dá para ir, qual a igreja que não dá para ir. Qual a igreja que prega o evangelho, qual a igreja que não prega o verdadeiro evangelho. Então o Espírito Santo me deu uma chamada legal ali. E daí eu fiquei naquela, mas será? Mas do nada assim, sim, é esse mesmo. Falei, poxa, então eu vou na fé. Então você pode me procurar aí no seu comentário ou no Messenger, certo? Você pode me procurar, que a gente podemos conversar. Ou então ir na sua cidade mesmo, posso dar um conselho para você. Mas volte, tira o orgulho, tira essa capa, entendeu? Lança a capa fora, a capa do orgulho, do medo, do receio. Arranca essa capa e volte para o Senhor Jesus, que Ele está te esperando, viu? Ele está te esperando, tá? Lembrando que esse mesmo vídeo ele vai estar também daqui a algumas horas na minha página do YouTube, no www.youtube.com/Gerdau33. Lá também você vai encontrar vários tipos de pregações que eu fiz. Inclusive eu tinha preparado uma pregação para fazer hoje e acabou vindo do Filho Pródigo. Então eu tenho uma outra pregação para pregar e vou fazer isso amanhã, que é com relação da vinda do Filho do Homem. Se você vai estar preparado para a vinda do Filho do Homem, que é o Senhor Jesus. Com as coisas que estão acontecendo aí, tá piorando, hein? Piorando. Por isso, ex-obreiro, ex-pastores, o negócio desse mundo tá piorando. E Deus está te chamando para você pregar o Evangelho e salvar o maior número de pessoas. O maior número de pessoas. Deus está te chamando, tá certo? Deus abençoe a todos e que vocês venham ter uma terça-feira muito abençoada, em nome do Senhor Jesus.